Olá, mísseis e místeres do meu Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje eu vim te dar uma notícia não tão boa, pelo menos não é aquilo que você está acostumado a ouvir, né? A gente vai trazer aqui uma reflexão diferente, eu peço que você fique até o final desse vídeo para você entender o que realmente eu tô querendo falar. E eu vim te dizer hoje que Deus não quer restaurar o seu casamento. Vamos entender o porquê? É o seguinte, eu passei por essa fase, né, de tentar restaurar um relacionamento completamente falido e ingressei numa comunidade na qual existem várias e várias pessoas que se aproveitam de certa forma do sofrimento de outras pessoas ou dessa necessidade que as pessoas têm sentimental para vender cursos, para vender uma estratégia mirabolante, né? Várias coisas, programas de WhatsApp em que as pessoas ficam ali confabulando muitas vezes sobre a amante, sobre a traição, sobre o divórcio, sobre os filhos. Mas que nessa comunidade, o que é vendido por detrás ali das entrelinhas é que Deus quer restaurar o seu casamento, que é só questão de tempo para que seu casamento seja restaurado, que se você seguir uma cartilha, se você seguir um passo a passo, que isso vai acontecer na sua vida. E isso é uma mentira deslavada. E aí você pode falar para mim, nossa, Pami, mas você tá abalando a fé das pessoas? Nada disso. Em nenhum momento eu disse para você que Deus não pode restaurar o seu casamento. Se Deus quiser, Ele pode fazer qualquer coisa. Eu sei disso e acredito que você saiba também. Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus não quer restaurar o seu casamento. Vamos entender mais um pouquinho do que eu tenho aqui para falar para vocês. Entenda o seguinte comigo. Se Deus quisesse que o seu casamento fosse restaurado, qual seria o impedimento? Qual seria o empecilho que você encontraria para que esse casamento fosse restaurado? Ora, se você acredita, se você ora, se você jejua, se você busca, se você se compromete, né? Se você fala para o cônjuge, olha, eu tô aqui, eu tô lutando pela nossa família e tudo mais. E aí? E se Deus quer isso, se Deus quisesse isso, por que você não teria o casamento restaurado? Por que tantas milhares de outras pessoas não têm os seus casamentos restaurados? Então significa que Deus é um Deus injusto, né? Então assim, é nesse ponto, é o cerne da questão que eu quero chegar aqui com vocês. E digo mais para você, se você está nessa luta, se você está buscando, se você está jejuando, se você está acreditando que o seu casamento pode ser restaurado, e quando, né, se alguma coisa acontecer e esse casamento não for restaurado, a culpa será de quem? De Deus? Porque então Deus não quer que o seu casamento seja restaurado, mas Ele quer que o casamento do seu irmão seja restaurado? E aí você entra numa crise com Deus, né? Sendo que Ele nunca quis isso. Ele nunca falou, você não vai ver em nenhum momento na Bíblia falando em restaurações de casamento. Deus, Ele restaura pessoas. Deus, Ele quer relacionamentos. Ele não fala em nenhum momento, eu prometo que o seu casamento será restaurado se você seguir o passo a passo, o beabá, se você se deixar de ser rixosa e se tornar a mulher de Provérbios 31. Não existe nenhuma regra. Ele não te dá essa promessa de que se você fizer tal coisa, você vai ter o seu casamento restaurado. E isso é uma mentira. E qual é o problema disso? O problema é que o seu relacionamento com Deus não pode de forma nenhuma estar atrelada ao seu relacionamento. Ou seja, se eu estou buscando o relacionamento, se eu estou buscando o casamento, eu sou cristã, eu acredito em Deus, eu oro, eu jejuo, eu continuo na caminhada. Mas se eu não estou nessa busca pela restauração do casamento, eu abandono Deus e vou viver a noitada, vou viver de qualquer jeito, eu abandono tudo aquilo que eu estava vivendo. Isso é mais comum do que a gente imagina. A gente abala, a gente tem a nossa fé abalada, a gente tem as estruturas abaladas quando a gente não consegue aquilo que a gente quer. Venhamos e convenhamos, a vontade é de Deus ou é nossa? Ou a gente quer que Deus faça a nossa vontade?
É bem isso. A gente quer que Deus se molde à vontade do nosso coração. Então tá, tudo bem, você pode acreditar que Deus fará a vontade do seu coração, você pode orar por isso. Mas se Ele não fizer, você precisa entender que a vontade dEle é soberana e que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E que se aquilo não acontecer na sua vida, não significa que você está servindo a um Deus que não se preocupa com você. Muito pelo contrário, Ele pode ter outros planos para a sua vida, Ele pode ter planos maiores para a sua vida. É isso que a gente precisa entender. E eu quero muito mais que você entenda que para ter um casamento restaurado, para ter um relacionamento restaurado, são N fatores. N fatores. Não depende única e exclusivamente da sua oração. Não depende única e exclusivamente do seu jejum. Gente, nós não somos marionetes. Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio. E tem gente que contesta a questão do livre-arbítrio. Mas espera lá, Deus falou que Ele deu o livre-arbítrio, né? O homem pecou porque ele podia pecar se ele quisesse. Ele podia comer do fruto se ele quisesse. Deus não impediu o homem de trilhar outro caminho escuro. Deus não impediu Judas de trair Jesus. Cada pessoa tem a sua escolha na vida. Então seria muito ruim, seria uma brincadeira muito sem graça se Deus manipulasse as pessoas para fazer o querer dele. Seria muito sem graça. Então para que nos dá, né, o direito à vida se a gente não tem como escolher, se a gente não tem como escolher o caminho que a gente quer seguir? E nós colheremos tudo. A gente fala, tem diversos versículos na Bíblia que falam sobre colheita, e colheita é um princípio, é um ensinamento da Bíblia. E a gente precisa entender que aquilo que a gente planta, se a gente semeia alguma coisa ruim, provavelmente a gente vai colher alguma coisa ruim, né? A gente tem a lei da semeadura. Então, estou falando que todas as pessoas que fazem o mal vão viver o mal, não, né? Existem pessoas que praticam o mal e conseguem coisas boas, e existem pessoas que fazem só o bem e conseguem coisas ruins na vida, acontecem coisas ruins na vida, né? Vai entender a lei, né? Vai entender o que Deus quer nos ensinar com isso. Mas é muito mais complexo do que você se anular para a sua vida e achar que porque você ora e jejua, que o seu cônjuge tem que fazer a sua vontade, que ele tem que voltar para casa, que ele tem que ficar com você. Não é assim que funciona. E se você está na luta, na busca pela restauração do casamento, acreditando nisso, deixa eu te falar, você está sendo enganada. Pensa comigo. Pensa comigo. Depende muito se o cônjuge vai querer ficar com você. Nesses fatores que eu tô falando, que vai influenciar, não depende só do seu querer, depende do querer do outro. Eu vou fazer aqui falar como Jesus, né? Vou fazer uma parábola aqui. Essa luta pela restauração do casamento é como se você estivesse correndo uma maratona. Você se propôs a praticar um exercício, a praticar uma prova, né? Uma atividade física que vai exigir muito do seu esforço, vai exigir muito do seu físico, da sua mentalidade positiva em conseguir chegar, né, na chegada daquela prova, na chegada daquela maratona. Para você correr uma maratona realmente, depende única e exclusivamente de você, da sua disposição, da sua força de vontade, do seu preparo físico, da sua mentalidade sadia, vai depender de você, certo? Então, depende única e exclusivamente de você conseguir chegar nessa maratona. Só que na questão do relacionamento, na questão da relação, da restauração do casamento, nessa maratona, como você e o seu cônjuge são um, você está querendo correr a maratona, mas você está carregando o seu cônjuge como se fosse uma mochila. Ele está amarrado nas suas costas. Só que é um peso morto. É um peso morto. Então você imagina, você correu uma maratona de aproximadamente 42 quilômetros segurando um peso morto, tentando sair do lugar. Gente, é muito cansativo. A luta pela restauração de um casamento, ela é muito cansativa, é árdua. E você só vai conseguir chegar
Porque você vai cansar no meio do caminho, você vai desgastar, o seu corpo não vai aguentar, você vai perder os nutrientes necessários para você continuar, até porque você vai fazer muito jejum, você vai orar demais, você provavelmente vai emagrecer nessa maratona da corrida e pela busca da restauração. Mas o que você precisa entender é, mesmo que você tenha disposição, se esse peso morto que você está carregando, se o seu cônjuge não resolver acordar, voltar a mente dele para a família e para Deus e falar assim, eu quero a minha família, isso aqui é precioso para mim, eu também preciso chegar nessa largada aí, nessa chegada, eu preciso ajudar o meu cônjuge a correr, porque o meu cônjuge está cansado. Se essa pessoa que você está carregando como uma mochila não acordar e correr junto com você, não vai dar certo. Não vai dar certo porque não depende só de você. E as pessoas não são marionetes. Deus não faz o que quer com a pessoa, sabe? Então, assim, existe sim a influência do Espírito Santo. Então, quando você ora, você automaticamente, você ora pelo seu cônjuge, você ajuda essa espiritualização aí do seu cônjuge, você ajuda, assim, que o inimigo largue ele. Mas se ele não quiser sair do lamaçal do pecado, não adianta. E você vai se desgastar, e você vai correr com esse peso morto nas suas costas, e você vai continuar, e vai cansar, e vai fadigar, e nada vai adiantar. Tá ok? Então, quando as pessoas não conseguem restaurar os seus casamentos e ficam frustradas e se sentem inúteis e acham que, por exemplo, assim, por que comigo não deu certo? Por que pro outro deu? Será que eu fui fraca demais? Será que eu desisti cedo demais? Será que eu deveria continuar nessa corrida? E pera lá. Deus não quer isso pra você. Deus não quer restaurar o seu casamento. Deus quer que você continue correndo pro alvo. Deus quer que você continue correndo pra chegada. Mas tira essa mochila. Continua no propósito, porque essa maratona que a gente tem que correr na nossa vida é uma maratona que Deus determinou para cada um, para cada pessoa. Quando você casa, os dois se tornam um, e é por isso que vocês correm juntos. Mas quando o seu cônjuge não quer mais, ele se torna um peso morto. E para você continuar correndo sozinho, por um tempo você consegue, mas eternamente não. Ninguém consegue correr eternamente carregando um peso morto. Veja o seguinte, na parábola do filho pródigo, aquele pai entrega a herança para o filho escolheu ir. Ele escolheu ir. Ele escolheu comer lavagem dos porcos. Ele escolheu isso para a filha dele. O pai fez o quê? O pai deixou ir. E é isso que você precisa fazer. Você precisa deixar ir de fato. De fato. Porque se aquela pessoa quiser voltar, como o filho pródigo percebeu, acordou, ele acordou e ele resolveu voltar para a corrida, ele resolveu voltar para o caminho para correr junto com o pai dele. Se esse menino não tivesse voltado, se esse rapaz não tivesse voltado, o que esse pai faria? Continuaria tocando a fazenda, continuaria com outro filho, continuaria com os negócios dele, continuaria com a vida dele. Quem saiu do jogo, quem saiu do game, foi o filho. O pai não esperneou, o pai não ficou desesperado, o pai provavelmente orou muito por esse filho, tanto que ele fez uma festa quando esse filho voltou. Mas a decisão de voltar foi do filho. E quantos não voltam, gente? Quantos ficam pelo caminho? A gente pode ver pela quantidade de pessoas que moram na rua, por exemplo, de pessoa Cracolândia em São Paulo, por exemplo. Quantas pessoas ali não têm pais, irmãos, maridos, mulheres que estão orando por aquelas pessoas ali na Cracolândia. Mas a decisão de sair daquele lugar é da pessoa. De sair do lamaçal do pecado é da pessoa. Não tem como você forçar a pessoa a ficar num relacionamento com você. E aí a gente vê uma comunidade, nessa comunidade de restauração de casamentos, pessoas que se submetem a tanta atrocidade, tanto desrespeito, a tanta falta de parceria, a tanta humilhação,
né? Eu vi tanta coisa, gente. Eu fiquei 3 anos praticamente nessa luta pela restauração do casamento. Então eu vi muita coisa acontecendo. E aí a gente compartilha histórias, compartilha experiências, dá auxílio para uma pessoa, para outra pessoa, se apoia, cria grupos de oração, cria grupos de desabafo. E aí a gente vê pessoas que fizeram e aconteceram em seus casamentos e acreditam que porque elas agora estão orando, né, desrespeitaram, traíram, fizeram tantas coisas, usaram drogas e desrespeitaram ao máximo. E aí agora, porque elas acham que elas estão orando, que aquele cônjuge tem que voltar e que Deus quer que aquela pessoa volte. E que se aquela pessoa não voltar, aquela pessoa que tá errada, não, pera lá. Entendeu? A gente planta e a gente colhe. Existe a lei da semeadura. Então talvez o fato do seu cônjuge não voltar para você, talvez seja uma lição que agora você está colhendo. É isso que a gente precisa entender. Ou talvez você não tenha feito nada que desabonasse o seu casamento. Mas se aquele cônjuge foi embora é porque Deus tem planos maiores para você. Ou talvez não é agora, você quer continuar esperando, você quer continuar orando por isso. Mas existe um tempo certo. E não é porque o outro conseguiu, porque essa corrida é ingrata. Você tá num grupo e aí você vê: ai, meu casamento foi restaurado. Ai, meu casamento foi restaurado. Ai, meu casamento foi restaurado aqui. Ai, meu casamento foi restaurado aqui. Você fala: meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Por que o meu não foi restaurado? Qual foi a madrugada que eu não acordei? Qual foi a oração que eu não fiz tão fervorosa, em lágrimas? O que aconteceu? O que eu fiz de errado? E você entra em crise, aí você fala: eu tô fazendo alguma coisa de errado. Não, eu não tô orando direito. Ou então, algumas outras pessoas no grupo falam assim: ah, você tem que mudar alguma coisa ainda. Por isso que ele não voltou, porque Deus tá tratando você em alguma coisa que você tem que mudar e tudo mais. E às vezes não é nada disso, às vezes não vai voltar. Sabe? Às vezes deu o que tinha que dar, as histórias findam, às vezes. Eu sei que o casamento, ele é para ser eterno. Mas as pessoas não entendem isso. As pessoas não têm comprometimento para isso e não casam pensando nisso. Infelizmente, não é porque você teve um entendimento que o seu cônjuge vai ter também. Então é por isso que eu estou aqui dizendo para você que Deus não quer restaurar o seu casamento. Ele quer um relacionamento com você, independentemente do seu relacionamento. Independentemente do seu relacionamento. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa deixar ir e continuar a corrida. E isso não é um entendimento do dia para a noite. A gente vai administrando, ruminando, querendo entender, vai balançando a nossa ideia, né? E aí muitas pessoas podem até me criticar e falar assim: ela tá maluca, ela tá abalando a fé de vocês. Não é isso, eu não tô abalando a fé de ninguém. Eu quero que você continue a corrida com Cristo, independentemente do seu cônjuge. Se ele estiver com você ou não, você precisa continuar. Você precisa falar do que Deus fez por você. Você precisa continuar a carreira. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Demorei para entender isso. Mas eu preciso continuar a carreira. Eu preciso continuar a passar para frente o que eu aprendi no deserto. E aí, esse pensamento de que parece o seguinte, que você tá derrotado, que você não conseguiu, porque o que acontece? A gente quer ganhar a todo custo. E parece que a gente tá numa competição. Se o outro conseguiu, por que eu não consigo? Eu consigo também. Eu quero também. E aí? E se não for pra mim? Se não for pra você? Se Deus tiver outra coisa totalmente diferente? Você é mais fraca, ou você não é digna, ou você... É isso que o inimigo tenta colocar na nossa cabeça. Que a gente não é digno, que a gente não foi digno de conseguir aquilo. E aí você vê outras milhares de pessoas conseguindo, e muitas vezes falsamente, porque a gente vê coisas que são mentirosas, testemunhos mentirosos, sabe? Então assim, o cônjuge volta e muitas vezes não é a mil maravilha, aquela pessoa volta cheia de problema e às vezes você não consegue suportar, porque volta muito pior. Eu sei porque eu passei.
Eu sei porque eu passei. Volta muito pior. O desrespeito é muito, muito grande. Muito grande. Nem todo mundo volta convertido, nem todo mundo volta arrependido como filho pródigo. Tem gente que volta com os 50 capeta que tava na rua, ele traz pra dentro da sua casa, pra morar com você. E aí, o que você faz? E às vezes a pessoa não quer largar aquilo. E aí, as pessoas ficam aturando esse tipo de coisa porque falam, ai, tá o preço, tá o preço. Não, tem muita gente que é safadeza. É safadeza com você, com o seu psicológico, com o seu emocional. É safadeza. Porque eu não teria coragem de fazer um pingo do que foi feito comigo. Eu não teria coragem pelo respeito, pela consideração. Então, se você está aturando coisas de homem chegar de madrugada, de ficar te traindo, e você ainda ter que se submeter a ter relação com o seu cônjuge, que você fala, não, mas ele é meu marido, não vou usar camisinha, que não sei... Pera lá, toma muito cuidado. Você pode pegar uma doença e pode sim, porque eles andam na rua e não andam com uma só, andam com várias mulheres. E isso é cegueira. E a gente vai falar, e vou falar sobre isso num próximo vídeo. Cuidado, nem tudo é opressão. Tem muita safadeza escondida no meio dessa opressão que o pessoal fala. Então toma muito cuidado. Deus não quer isso. Deus não quer que um filho dele fique sofrendo, passível a pegar uma doença, passível a enlouquecer, a pirar, dar um tiro na cabeça. Deus não quer isso pra você. Deus não quer você surtado, gente. Que pai seria esse? Que pai seria esse? Deus é bom. Deus é bom e ele tem coisas boas pra gente. É isso que eu vim te trazer hoje aqui. Tem uma palavra boa pra falar pra você. Deus, ele quer o melhor pra gente. Ele quer o melhor pra mim e ele quer o melhor pra você. Então, se você está numa situação em que você está sofrendo a ponto de pirar, que você não sabe mais o que fazer, se você não aguenta mais tanta humilhação, pera lá. Deus não quer esse lugar pra você. Se posiciona. Tira esse peso, tira essa mochila, tira esse peso morto e continua. Continua, porque lá na frente você vai entender muita coisa. Lá na frente você vai entender que você não deveria ter se submetido a tanta coisa. Eu não estou falando para você não orar, eu não estou falando para você não jejuar, eu estou falando para você não aturar safadeza. É isso que eu tô falando para você, tá ok? Nem tudo é opressão e Deus não quer isso para sua vida. Essa era a reflexão que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Esse assunto eu vou continuar falando aí em outros vídeos. Tive uma experiência, acredito que vasta, né? Me empenhei, me joguei, as pessoas até diziam, nossa, ela é beata, ela tá maluca, ela não quer saber de nada, nem de ninguém, ela só quer saber do relacionamento dela. As amigas diziam que minha alegria tinha acabado, que meu jeito tinha, meu semblante tinha caído, que eu era outra pessoa, que eu era a tristeza em pessoa. Então, pera lá, gente. Eu sempre fui alegre, sempre fui pra frente, sempre fui brincalhona, animada, piadista. E as minhas amigas não me reconheciam mais, porque eu tinha me perdido nesse mundo de restauração de casamento. Então, se você está assim, se você só foca nisso, se você só vive nisso, se você se alimenta disso, se você dorme e acorda pensando nisso, sai dessa. Sai dessa, que é um caminho para você pirar. Ou você pira, ou daqui a pouco você desiste e surta e vai pro mundo e faz tudo que você não deveria fazer, né? E pira de qualquer jeito, né? A sua vida. Toca o dane-se. E não é isso também que Deus quer pra você. Então, seja centrado nas suas escolhas, seja centrado, coerente, racional, né? Tenha clareza do que você quer realmente, mas não tolere todo tipo de coisa. Não tolere safadeza. Não tenha relação com o seu cônjuge se você sabe que ele tá te traindo com sabe lá quem. Você pode pegar uma doença e não tem como. Deus não vai proteger, gente, porque isso é irracionalidade. Irracional. Então, assim, se ele deu cabeça pra gente pensar, se ele deu a astúcia pra gente, né? Ele falou pra gente ser esperto. Ele disse, sejam astutos como as serpentes, sem malícias como as pombas. Astutos como a serpente. O que significa essa palavra astuto? Inteligente, esperto, sábio, cauteloso, que a gente preste atenção naquilo que a gente está fazendo. Essa palavra está em Mateus 10,16. Sejam astutos como a serpente.
e sem malícia como as pombas. Nisso que a gente precisa pensar. Então, se ele deu inteligência pra gente raciocinar, não fica no cabresto. Ah, não, eu vou ter relação com meu marido, ele tá tendo lá 50 mil mulheres, mas eu vou ter relação com ele. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Não cometa essa besteira achando que pelo sexo você vai conseguir trazer o seu marido de volta. Não vai. Não vai. Entendeu? A melhor coisa que você pode fazer, se você quiser restaurar o seu casamento, é sumir. Deixa aí e some. Não vive nas migalhas, não coma as migalhas. Queira o banquete, queira a fartura, queira muito mais. Espere pelo banquete. Não se contente com as migalhas. Deus tem muito mais para mim e para você. Essa é a palavra que eu queria deixar aqui para você hoje. Se eu contribuir com a sua vida, se inscreve aqui nesse canal, deixa o seu joinha para mim e eu te vejo no próximo vídeo.